regra da proibição do incesto. Esse é o ponto que a gente vai começar a entender, para entender o complexo de Édipo e também para entender o fenômeno da psicopatia, né? É muito comum falar, fulano é psicopata, Brasília só tem psicopata. Enfim, a gente vai entender um pouquinho o que é um psicopata hoje aqui. Então, vamos lá. A Rafaela está chegando, seja bem-vinda. Hoje nós vamos entender um pouco da regra da proibição do incesto na obra. Na verdade, eu vou só citar o Totem e Tabu. Eu estava falando aqui que nas obras Moisés e o Monoteísmo, Totem e Tabu e O Futuro de uma Ilusão, o Freud não usou as melhores fontes, né? Por exemplo, existe uma fonte muito melhor do que a dele, que é Sobre as origens da família, da propriedade e do Estado do Engels. Alguém já ouviu falar nessa obra? Sobre as origens da família, da propriedade e do Estado do Engels, aquele parceiro amigo do Marx? Então, eu vou falar muito mais sobre os laços de parentesco do Levi-Strauss, né? Os vínculos de parentesco do Levi-Strauss, e sobre as origens da família, do Estado e da propriedade do Engels, para entender, na verdade, o Totem e Tabu e a regra da proibição do incesto e o complexo de Édipo. Então, eu já faço. Por isso que eu acho que eu me tornei junguiano de carteirinha, porque eu não faço uma leitura muito focada do autor, né? Assim, eu me permito sair do autor, porque, de repente, o sujeito lê uma obra dessas de Freud, que não tem umas fontes muito fidedignas, aí vai fazer uma conferência com o antropólogo, ele acaba com o sujeito, né? Ele fala assim, mas Freud, o que ele citou lá não tem documentação científica que sustente, que é o que o Alex de vez em quando levanta aqui para nós, mas é a questão, né? E a questão. Então, eu já estou acabando logo com a questão. No início, quando você pega o Totem e Tabu e a obra do Engels, As Origens da Família, do Estado da Propriedade, e quando você pega os textos sagrados antigos, e eu, sinceramente, eu prefiro trabalhar mais com os textos sagrados antigos, o que você vai encontrar? Que a regra da proibição do incesto ela foi estabelecida como lei e como norma há 6.000 anos atrás. No meio psicanalítico, como os psicanalistas em geral só leem Freud e os seguidores de Freud, eles colocam isso como uma descoberta do Freud. Não, não foi descoberta de Freud. Isso está em todos os textos sagrados, está na Bíblia Sagrada, em diversos momentos da Bíblia Sagrada, está no Código de Hammurabi, que vocês ouviram falar, com certeza, no segundo grau, e o Código do Hammurabi, que a gente ouve falar, é só da pena de talião, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, mas não é. Na verdade, o Código de Hammurabi é quando surge a legislação da regra da proibição do incesto na história da humanidade, que está datado de mais ou menos 6.000 anos. Então, o que acontecia antes da regra da proibição do incesto? É isso que. Aí eu vou voltar ao Freud, que é isso que Freud vai citar no Totem e Tabu, para fundamentar a sua teoria. Não havia essa regra. Então, não tinha nenhuma conotação de pecado, culpa ou interdição de relações sexuais dentro da mesma família, não é? Não havia isso. Então, o que terminava acontecendo é que os homens mais velhos terminavam tendo um número muito grande de mulheres em detrimento dos homens mais jovens. Isso ocorre hoje ainda em algumas tribos da África, como, por exemplo, em Botsuana, na África do Sul, na Guiné-Bissau. Onde tem tribos ainda, você vai encontrar um homem de 70 anos casado com 4, 5, 6 mulheres. E são mulheres intergeracionais. Tem desde a primeira mulher que ele escolheu lá, que é a mulher que manda em tudo, aí vai tendo de 60, de 50, de 40, de 30, enfim. A gente vai encontrar essa questão aí da poligamia ainda muito forte na Bíblia, quando se
se fala das 1000 mulheres de Salomão, era 300 esposas, 700 concubinas, das 42 esposas de Davi. Vocês já pensaram no negócio desse, né? 42, só esposas, fora as amantes e as concubinas. Então, Freud vai dizer que a falta de uma norma intrafamiliar gerava o quê? O desequilíbrio entre o número de homens e de mulheres em termos de relações sexuais. Então, você tinha muito mais homens do que mulheres disponíveis, porque poucos homens detinham a posse de muitas mulheres. Isso vai aparecer em todas essas obras antropológicas que eu citei, né? Como a obra do Engels, como a obra do Levi-Strauss, como a própria obra do Freud. E aí o que acontece? Isso gerava guerras entre famílias, entre tribos e entre pais e filhos masculinos pela posse de mulheres. Ainda vai aparecer na Bíblia alguns desses conflitos. Você lembra de algum conflito desse lá na Bíblia, Bertone? Da questão do incesto, de alguém que quebrou o incesto e gerou uma tragédia familiar? O filho de Davi, né? Com a Tamar. Não estou ouvindo você. Será que eu estou sem som? Deixa eu ver aqui. O filho de Davi com Tamar, com a irmã Tamar. A gente não está. Vocês estão ouvindo, Bertone? Não? Vocês estão ouvindo e eu não, né? O que está vendo comigo aqui? Eu estou ouvindo ele bem. Eu hoje não. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu estou sem som. Eu estou sem som aqui. Engraçado. Mas vocês estão me ouvindo, não estão? Sim, estou ouvindo. Meu som está muito baixo. E está no volume total aqui. Eu não quero sair, porque se eu sair, eu não sei como voltar. Isso aqui, quem prepara tudo é a Camila. Bom, então você vai ter lá, eu tenho certeza que o Bertone falou na questão do Absalão, não foi? Do Absalão que ele falou aí, né? Aparece lá. Mas também você vai encontrar, foi do Absalão que o Bertone falou, né? Mas vai aparecer, por exemplo, aí. Mas vai aparecer, por exemplo. Hoje eu vou ficar aqui em dívida, porque não sei o que aconteceu. Eu não quero reiniciar aqui. Peraí. Mas tem uma setinha. Está me ouvindo, mestre? Está ouvindo, mestre? Está ouvindo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ó, tem uma setinha do lado do microfoninho, do ícone do microfoninho. Uma setinha? Do lado do ícone do mudo, do microfoninho. Aí você consegue selecionar... Do lado do ícone do microfone. Do microfone. Peraí, aqui tem o microfone. Vê se tem aí. Não, mas não tem a seta, não. Aqui não, o Zoom está tudo ok. Está tudo ok. Eu já abri até aqui a configuração, né? O volume do computador tá alto? Tá. Então, só não está me ouvindo. O senhor não está me ouvindo? É que eu estou falando bem alto. Está baixo para ele. Eu estou ouvindo, mas tudo bem. Deixa eu ver se não está aqui algum problema aqui. Agora eu descobri o que é. Quando eu sou burro. Um dia eu aprendo esse negócio. Um dia você aprende, lá dizia o Pedro Bial, né? Um dia eu aprendo. Agora, então, pode falar. O Bertone, eu tenho certeza que ele falou lá, mas você vai encontrar lá, por exemplo, o cara que pega a própria nora, né, e transa com ela, enfim. Isso acontecia frequentemente, não tinha problema nenhum.
Havia a lei do levirato, que era se o cunhado, o camarada casava, o irmão casava, o camarada tinha 2 irmãos ou 3 irmãos, né? E aí ele casava, o mais velho casava. Se ele morresse antes de gerar filhos, a viúva era obrigada o cunhado solteiro era obrigado a casar com a viúva para gerar um filho nela. Depois podia se divorciar. Era chamada lei do levirato, né? Era um casamento obrigatório para gerar filhos. Então, você vai ver então que o que eu estou tentando dizer para vocês é que não é difícil comprovar que esta lei da proibição do incesto foi imposta em um determinado momento da história da sociedade. A prova disso, e aí eu vou trazer dados aqui muito interessantes, é que no estado de São Paulo são denunciados todos os anos pelo menos 2.000 casos de quebra da regra da proibição do incesto. Mais ou menos 1.000 aqui na cidade de São Paulo. Então, mesmo com toda a sanção, que é um crime inafiançável, o pai vai preso e pega um crime hediondo, inafiançável, ele vai ficar pelo menos 10 anos na cadeia. Você tem um número elevado. E, pasmem, eu estive 10 vezes no Macapá, eu trabalhei com o Quilombo do Mel da Pedreira, no Macapá, desenvolvi um projeto de desenvolvimento sustentável no Macapá. No Quilombo, não, porque eles seguem a tradição africana milenar, né? Eles são descendentes dos africanos, estão lá no meio da floresta. Mas no Macapá, quebrar a regra da proibição do incesto é a norma, não é respeitar. Então, eu vou usar uma expressão que eu ouvi, eu já dei conferência lá no Conselho Tutelar, eu não sou ligado a partido político nenhum, mas eu fui convidado 2 vezes pelo senador Randolph, que tem um projeto que não anda lá na Câmara dos Deputados, porque senão vai pegar muito deputado sobre a pedofilia, que vai pegar exatamente as crianças do Macapá, do Amazonas e da Ribeirinho, enfim. Eles, me perdoem, eu vou usar uma expressão aqui forte, não é? E vou colocar para vocês entenderem de que Freud não estava errado quando ele diz que essa regra surgiu há 6.000 anos e ela foi imposta. Eu fico até meio sem jeito para falar, porque o pai fala assim, eu plantei a bananeira, eu criei a bananeira e o primeiro cacho da bananeira é meu. Então, assim, eles não têm... o próprio pai que deflora a filha, depois troca a filha por comida no navio. Isso é feio. Isto eu vi com 18 anos e vi com 60 anos a céu aberto. Durante o dia, o pai traz a filha de barco, porque ele próprio já abusou da filha. E lá não é considerado abuso. Então, a conivência do Estado, da igreja, da polícia, de todo mundo, ninguém fala nisso. É uma coisa normal. Então, aqui no Brasil, você pega o Macapá e pega todo o interior do Pará é assim, a Ilha do Marajó é assim, o interior do Amazonas é assim, e alguns lugares do sertão ainda é assim. O sertão pega, especialmente ali no Agreste, que vai do norte. Isso, Abraão e Sara. Aê! Abraão e Sara. Mas eu acho que eu resolvi a questão aqui. Será que não? Acho que eu resolvi. Não, não resolvi. Abraão e Sara, filhos do mesmo pai. Abraão e Sara, filhos do mesmo pai. Né? Que é muito legal isso daí. Então, você vai vendo... Bom, e aí a discussão toda, o que acontece? Esta regra é imposta, não é? E aí o que vai acontecer? Freud vai dizer que a imposição da regra da proibição do incesto vai gerar a pacificação dentro da tribo. Por quê? Porque agora vai ter uma circulação natural de mulheres. E aí o grande problema, que era o problema do desequilíbrio que havia entre homens e mulheres,
desequilíbrio sexual, ele é resolvido e as mulheres jovens elas podem circular e ficam disponíveis para casar com homens jovens também, já que era muito mais difícil, né? E ele chama desse conflito de um conflito fratricida, que é entre irmãos. E havia também, também isso é citado pelo Engels, e isso é citado. Eu prometo para vocês que na próxima aula eu vou saber mexer nisso. Que coisa horrível. Também é citado pelo Engels e também é citado pelo Lévi-Strauss, pelo Roland Barthes, por todos os grandes antropólogos do passado, né? Então, tem essa situação aí muito interessante. E o que o Freud vai... Bom, qual é a diferença que vai ter, então, entre Freud e Jung quanto à regra da proibição do incesto? É que Freud vai sustentar que esta regra, né? Esta regra, ela foi imposta. Ela nasce da imposição da sociedade. E no que ele se baseia? Ele se baseia exatamente naqueles relatos religiosos do mundo antigo, especialmente da Torá, que é onde Moisés determina na Torá que onde um sujeito comete o incesto, ou uma mulher comete o incesto, ele seja levado para fora da cidade e seja apedrejado, e sobre ele faça-se um montão de pedra, tipo uma montanha de pedra mesmo, porque toda a cidade vai lá, apedreja, e coloca lá o nome do sujeito, e dizendo que ele é um incestuoso. Então, e aí, toda a teoria de Freud sobre a repressão repousa sobre a construção da regra da proibição do incesto, que para ele para todos os psicanalistas, a regra da proibição do incesto é considerada na psicanálise como a mãe de todas as regras, todas. Então, todas as regras terão a sua origem na regra da proibição do incesto. Como eu não estou ouvindo vocês, se quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer pelo chat, né? Que aí eu vou ler, enfim. Alguma pergunta até aí? Oi, mestre, está me ouvindo? Qual é a diferença de Jung? Jung diz que, na verdade, a regra da proibição do incesto surge a partir do amadurecimento da psique coletiva.